Voltamos com a TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema valorização docente. O Brasil está entre os últimos países em termos de remuneração de professores, conforme várias pesquisas, e eu tenho uma aqui que é da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é bem recente, é de 2017, que na verdade mostra entre os 30 e poucos países participantes, que o Brasil está em penúltimo em termos salariais. O valor de um salário anual de um professor de ensino fundamental, segundo esse gráfico, é de 10.375 dólares. É a penúltima colocação, está aí somente à frente da Indonésia, que está ali, todos os outros 30 e poucos países estão à frente. E sobre isso a gente vai falar também agora sobre a desvalorização do salário, as greves, inclusive a gente podia até falar sobre as greves do professorado paulista, são históricas no nosso estado e tem o achatamento salarial não vem de agora, já vem assim de décadas. E Silvia, você tem algum documento que fala sobre a reivindicação dos professores por melhoria salarial? Eu queria que você colocasse isso pra gente. Do CONAI, né, que esse fim de semana a gente discutiu a educação do país em vários eixos, e o eixo 7 trata da questão da valorização, né, do professor, formação, carreira, remuneração, condições de trabalho e saúde. E é uma grande luta, sim, há muito tempo. Eu mesma já participei de muitas coisas, né, do Estado, já levei pedrada lá na Paulista várias vezes, né? Já foi perseguida. Tanto na rua como no próprio sistema de trabalho, enfim. A meta 17 do Plano Nacional, ela objetiva, né, valorizar a carreira do magistério por uma questão básica, que a gente pudesse ganhar a mesma coisa que os profissionais com a mesma formação ganham. Hoje nós ganhamos 33% a menos do que as outras profissões que têm a mesma formação que um professor, né? Então isso é uma grande luta. Os demais profissionais de formação equivalente com a mesma jornada ganham 33% a mais. Quer dizer, isso é algo que a gente reivindica, sim, né? Eu acho que a gente teve muitas vitórias. A lei de 1/3, por exemplo, foi uma grande vitória, onde o professor trabalha 2/3 com o aluno e 1/3 para a sua formação, hora atividade, participação de cursos de formação. Então eu acho isso muito importante e não resta dúvida que foi um grande ganho, né? Eu acho que a sociedade tem se organizado, os próprios sindicatos, né, as ONGs, que visam esse tema, fazem o seu trabalho, desenvolvem, discutem educação e a melhora, né? A melhora das condições de trabalho, a melhora da formação inicial, né? Da remuneração, da carreira, né? É muito importante. E no CONAI a gente viu grandes polêmicas e grandes discussões. Agora vamos para estadual em São Paulo em junho e depois para Brasília em novembro, né? Onde vai sair o documento referência. Ele está no site da CONAI e lá todo mundo pode ler e buscar esses dados que eu estou dizendo, né? Para que a gente possa compreender mais sobre o tema e também contribuir, né, nas discussões informais aí, que todo mundo saiba também que realmente não é fácil, né, a profissão docente, principalmente na atual conjuntura, né? Eu digo que é um grande desafio, né? Você falar de educação, falar de vida, falar de sociedade, de cultura, com tantas diversidades, né? Adversidades, na verdade. Mas existem, sim, uma grande onda, né, de debates, de buscas, de estudos sobre esse tema.
Silvia, então, esse período que vocês passam, vamos supor, estudando ou corrigindo provas em casa, né, que faz parte do trabalho também, isso de alguma maneira é contemplado? Sim, remunerado. Temos as horas atividades que são de estudo, né, no município de Jacareí, por exemplo, 6 horas. Depende também da jornada. Tem jornada de 30, de 36 horas e eles estudam 1/3. E tem as horas que são pagas para lugar de livre escolha, onde você para provas, geralmente você faz em casa, né? Quando você não dá conta de fazer isso em tempo na hora, geralmente é em casa que os profissionais fazem, né? Isso foi um grande ganho, porque antigamente a gente, né, não ganhava, fazia tudo extra classe e na informalidade. Hoje não, hoje a lei do piso, ela é obrigatória e tem que ser cumprida, apesar que tem municípios que ainda não conseguem cumprir, né? Mas Jacareí cumpre a lei do piso, com formações com uma formação intensa, né? A busca de qualidade dessa formação, boas discussões em grupo, para ir assim, construindo esse saber que fortalece o professor na sala de aula, né? Que diante de tantos desafios faz com que ele se empodere, que ele fique mais forte para atender às diferenças dos alunos, às necessidades dos alunos. E na escola particular também, né? Ela também é trabalhada dessa forma. Então, a cada currículo do professor, o grau de estudo dele compete ao salário dele dentro da instituição. Então, uma graduação é uma faixa etária, pós-graduação 15%, mestrado 25% e doutorado 50%. Então, no colégio, né, no qual eu trabalho, ela é desta forma. Dentro da instituição, da Fundação Vale Paraibano de Ensino, o profissional, ele pode fazer uma pós-graduação, um mestrado dentro da própria instituição. Então, além de trabalhar, de tudo que ele tem dentro do colégio onde ele ministra a aula, ele também pode se adequar profissionalmente numa graduação à noite, numa pós-graduação, no mestrado, se estiver na área ao qual ele goste e ele se identifique para estudar e progredir os seus estudos. Porque a gente sabe que é complicado trabalhar numa escola e às vezes fazer uma pós-graduação em outra cidade, às vezes com filho pequeno, tudo isso. Então a instituição também dá esse livre-arbítrio para o professor se especializar e se aprofundar dentro do seu ambiente de trabalho. Sim. No município, né, nós temos no plano de carreira também a promoção, né, vamos dizer, que você também tem o aumento do salário quando você faz um mestrado e um doutorado. Sim. Existe também essa porcentagem. Ao apresentar esses títulos, você tem um acréscimo no salário. Né? Em maneira geral, né, no estado, por exemplo, a carreira ela tem uma progressão horizontal e vertical. O que é isso? São promoções acadêmicas e promoções, que é essa que a gente acabou de falar, e promoções não acadêmicas, que são os outros cursos e a frequência e toda uma justificativa dia a dia, né? Dia a dia, para a valorização. Então, isso também faz parte do plano de carreira dos professores. Silvia, em relação à educação pública, há 2 anos foi aprovado aqui na Câmara Municipal o plano de carreira dos professores de ensino básico, se não me engano. Foi ainda na época do prefeito Hamilton, foi no final de 2016. Como é que está a satisfação dos professores em relação a esse plano de carreira? Então, esse plano, ele foi o ano passado, né? A gente se apropriou dele, né? Ele traz algumas questões que precisam ser revistas. E nesse ano de 2018 a gente começa então as audiências públicas, a gente começa a falar sobre esse tema. Existem algumas divergências, né, com a lei do plano, com as outras leis dos servidores, algumas incoerências. Então a gente, junto com uma assessoria, nós iremos debatê-lo e reestruturá-lo. Agora, em 2018. Já devemos iniciar agora no primeiro semestre, né? E o que vocês reivindicam enquanto professores? Então, na verdade, são todas essas questões que eu disse a princípio, né? A questão da formação, a questão da carreira,
a questão da própria remuneração, né, que ela seja coerente com a média, né? Não seja mais um sacerdócio, né? Não, o sacerdote vai lá, sempre, se sacrifica. Sempre isso. Não. As condições de trabalho, né, e saúde. Porque teve uma época na história aí da educação em que se falava muito em salário. E aí a gente tende a achar que os professores só querem dinheiro. E, na verdade, não é isto. Esses itens que eu disse, eles compõem uma valorização. Porque não só o salário, se eu não tiver condições de trabalho, não só o salário, se eu não tiver formação continuada, não só o salário, se eu não tiver saúde, né, no meu ambiente de trabalho, né? Então, isso compõe um conjunto de itens importantes e que essa composição faz com que um profissional da educação seja valorizado. Quando você fala de saúde é saúde mental, é saúde física, o que é emocional? Isso, por que saúde? Porque me parece assim, diferenciado esse item dos outros. Por que saúde? O que é saúde? É saúde porque se a gente não estiver bem, né, a gente não vai conseguir nós desempenhar. Somos humanos, né? Somos humanos. Eu acho que a saúde lembra que nós somos humanos. É né? isso mesmo. Porque às a vezes gente adoece, a gente fica de cabeça quente. Mas isso também implica, tipo, em alguma... no caso de vocês, talvez um plano de saúde, e no caso de vocês, que tipo de reivindicações entrariam em saúde? A saúde do trabalhador, né? A saúde que você tem que ter o mínimo necessário para se manter com saúde, né? Um lugar coerente, um espaço adequado, eu acho que os diálogos entre todos os pares, o respeito com as ações, com as coisas positivas e também as negativas, né? Com as tratativas em geral e também pelo respeito, né? Por exemplo, como a gente já disse, o desrespeitar um mestre. Quando você desrespeita, por exemplo, a gente vê algumas apelações gravíssimas e isso adoece, né? O professor, o diretor, o coordenador. Conta um exemplo aí pra gente. Às vezes a gente vê nas redes sociais mães assim extremamente agressivas, né? Vamos lá todo mundo na porta da escola, porque nós vamos pegar essa professora. Quer dizer, gente, é a professora do seu filho, né? É a professora que, bem ou mal, ela tá ali dedicando a sua vida, a sua existência, com tudo que ela sabe. Pode até ser que ela não seja melhor, pode ser que ela esteja também com problemas, que ela precisa ser acolhida. Agora, né, até a agressão física, né, até o desrespeito, as palavras pejorativas, né, e a gente está vendo isso muito, sabe, se expandir muito nas redes sociais, mas eu vejo que isso não é postura de parceiros. E para a educação melhorar, quando a gente fala em qualidade de educação, a gente tem que falar na relação professor, aluno, comunidade. Não é todos para uma educação de qualidade, todos buscando se entender e se fortalecer para poder contribuir com a formação integral dessa criança, desse jovem, né? Eu já vi muitas coisas acontecerem, coisas muito tristes. E essa agressividade é crescente, então vocês sentem isso? O colégio acredita muito aos feedbacks, né? O feedback ao professor. Como a gente estava conversando sobre a saúde, o professor também adoece, fica chateado, tem algum problema familiar. E nada melhor do que uma outra pessoa que trabalhe junto com ele para que tenha esse feedback, um bate-papo, para a gente também entender de onde está vindo, por exemplo, aquela mudança repentina, às vezes, do professor, uma tristeza que às vezes é visível, né? Porque a gente tem professor que realmente tem uma felicidade plena tal, e de um certo momento ela está mais quieta, inclusive mais os casos de burnout são mais comuns entre os professores. Sim, tá até aqui também no documento. Vários casos. Então, na verdade, assim, esse feedback ao professor no bate-papo, não numa conversa formal, numa coisa fechada, porque daí já deixa a pessoa um pouco mais, né, apreensiva, mas num bate-papo mesmo, nesse feedback do que está tendo de errado ou de correto, para que também dê chance ao professor
de contar e a gente possa auxiliá-lo. E também a parte da motivação. O parabéns também é sempre bem-vindo. Não só a parte negativa, mas o parabéns, olha que legal, deu certo aquele projeto, não deu certo, e assim por diante. O professor, ele se sente, sim, valorizado quando alguém está olhando para ele, falando o nome dele. Parabéns, professor tal, pelo seu trabalho, foi bem bacana. Pode ser que com outra turma não tenha dado certo, mas com aquela específica deu, por que não valorizá-lo? Então, assim, esse bate-papo informal sempre é importante. Então, no colégio a gente sempre faz, demanda um tempo, porque às vezes são 50 professores só no colégio, então não é toda hora, chama um, chama outro, não. É um bate-papo informal para que a gente possa entender a característica de cada professor e o porquê do passar naquela semana que foi bem, né, minguarinho, o que aconteceu com ele, que ele está triste, está meio para baixo, isso é importante. Não que isso não aconteça também entre os alunos, pais e professores. Sim. Isso acontece sempre. E realmente a equipe gestora segura, vamos lá, ouvir os dois lados e tentar resolver da melhor forma possível. Com a família, né? Com o aluno, que é ele que está na sala de aula junto com a gente todo dia, e com o professor que vai ministrar a aula àquele aluno. Ô, Robélia, vocês enquanto professores de escolas particulares, quais são as maiores reivindicações de vocês? Porque a gente imagina, no imaginário popular, que o salário é melhor, que as condições de sala de aula, pelo menos em termos materiais, são melhores, afinal são pagos pelos pais, né, não pelo Estado, que as condições em termos gerais de uma escola particular devem ser melhores. Quais são as reivindicações de vocês enquanto professores das escolas particulares? Acho que a primeira reivindicação é realmente essa tratativa com a família. Hoje em dia a gente tem muito essa responsabilidade que a família joga pra gente na escola. Eu deixo meu filho aqui, é você que vai educar, ensinar, tratar, quase dar banho e devolver pra gente. Então essa é uma diferença que a gente tem. Né? Isso, infelizmente ainda se tem este pensamento. Infelizmente ainda. Não que a gente não tenha, a gente tem muitos pais parceiros, olha, ponta firme. Mas em alguns casos, sim. É uma reivindicação. Produto. Eu estou pagando, sim, quero ele. O meu filho, o aluno, ele se importa em ter. Tudo que eu tenho é muito importante do que você não tem. O meu celular de última geração, o carro do meu pai, a viagem que às vezes eu faço para fora. E isso faz com que ele se torne um pouco mais superior daquilo que as pessoas ao meu redor não têm. Então, essa relação do ser, pedir desculpa, ser humilde, olhar no olho do outro, não pelo WhatsApp, né, eternamente, mas saber que o ser humano, essa relação ainda tem que permanecer, é uma reivindicação grande também por parte dos professores. E isso é muito difícil, porque a gente tem pais que aceitam e tem pais que realmente não. É o que você disse, eu estou pagando, deixa ele limpinho para eu buscar às 5 horas da tarde. Então, normalmente, assim, são poucos, mas esses pais são os que dão um pouquinho mais de trabalho e fazem com que os professores respirem um pouquinho mais fundo e vamos lá, vamos conversar diretamente com a família. Grandes desafios para vocês, são vitoriosos, parabéns para vocês que lidam com a área de educação aqui no nosso município. Para finalizar, Silvia, Robélio, vocês têm algum último recado, algum recado que vocês queiram dar para a população, alguma fonte de pesquisa, alguém queira saber mais sobre isso? Agora o tempo é de vocês. Então, eu quero dizer que é maravilhoso trabalhar na educação, que é muito gratificante. O saber, o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. E se apropriar desses conhecimentos, saber que a gente que é vasto o campo dos saberes, né? Às vezes a gente pensa que as disciplinas são essas que a gente está no colégio, mas nós temos mais de 6.000 disciplinas para estudar, né? Nós temos muitos conhecimentos ainda que nós não nos apropriamos. Então, estar num ambiente educativo, conviver com a educação é algo que não tem preço. Tanto não tem preço que não há salário que pague. Né? Não existe nada que para mim, né? Que vivo a educação há 30 anos e quero continuar vivendo até meu último momento, que eu espero. Mas eu quero dizer assim que nós precisamos nos unir, né? Para que a gente possa tirar o Brasil desses índices,
tão sofríveis. Penúltimo lugar. Né? Penúltimo, último, né? Nós somos capazes, nós temos condições, nós temos bons pesquisadores, nós temos literaturas que nos respaldam. Mas eu acho que a gente precisa olhar mais para a educação, a gente precisa valorizar mais as coisas que são intelectuais, não é? Que são de ordem de saberes do que das questões materiais. Né? Eu acho que a sociedade materialista ainda impera, né? E a gente não valoriza muito, né? Esse debruçar sobre as coisas dos saberes. Na CONAI fica muito claro isso, né? Quando aquelas pessoas vão para a tribuna, né? Às vezes até com uma certa simplicidade, né? E o outro fica olhando como quem diz, nossa, olha como ele está vestido, mas quando ele abre a boca, sabe, você fica num encantamento, você fala, olha, como o saber, ele é tudo na vida de uma pessoa, né? Porque não importa o que eu apresente, importa o que eu tenha dentro de mim, os saberes e os conhecimentos que eu consigo ter para melhorar a vida, tanto a vida da gente, pessoa humana, como da vida em sociedade. E ele passou por um professor. Né? E então, às vezes, eu vejo que a gente precisa valorizar, né? O Japão, todo mundo fala da educação do Japão. Todo mundo acha incrível o imperador reverenciar os professores. Mas isso é questão cultural. Na escola no Japão não tem ninguém que limpe a escola. Quem limpa são os alunos. No Japão não tem ninguém que faça a comida dele. É ele que faz. Né? Então, a gente não pode nunca querer se comparar, porque a cultura de lá é muito diferente da nossa. Talvez a gente tenha, sim, que se espelhar. A gente tenha, sim, que começar a ver as questões públicas, das políticas públicas, da educação pública, da educação particular. Não importa. Mas a gente precisa ressignificar alguns conceitos que se não ressignificados, a gente não vai melhorar a educação, nem do nosso país, nem do nosso estado e do nosso município. E são passos lentos, né? A gente pensa no centro de onde a gente trabalha, eu faço uma plantinha com uma pessoa do meu lado e essa pessoa com a outra ao seu lado, e assim a gente vai conquistando o maior número de pessoas, pensando sempre na educação, no respeito pelo próximo. Tanto na valorização do professor, como na valorização da família e também do aluno, que é menor. Então, se as três partes não trabalham em conjunto, sozinho não dá para fazer nada. Então, acho que quando a gente começar a acreditar realmente que eu faço parte da vida de alguém e aquela família também, só temos a contribuir com o crescimento, né, do aluno, do menor, eu acho que as coisas podem começar a caminhar um pouquinho mais para frente. Mas a passos lentos. Não dá para conseguir nada da noite para o dia em 24 horas, como alguns às vezes querem e exigem de uma certa forma. Mas eu acredito que realmente, se tiver essa união, essa relação, tanto da parte pública como da escola privada, realmente a única coisa que tem em mente é o crescimento pedagógico do aluno. Para que lá na frente ele escolha ou para o lado da humanas, esperar um pouquinho, esperar o que eu quero ser, ou já escolher fazer uma faculdade com 17 anos, mas que ele tenha essa livre escolha lá com 17 anos. Certo. A gente também tem o site do CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação. Quem quiser saber mais, está aí o site. Tem o documento referência na íntegra, é muito interessante e deve ser visto por todos. Até novembro, então? Novembro é a nacional, né? Será a conferência onde fecharemos todas as decisões que foram discutidas e começa no município. Nós tivemos aqui no Educamai Jacareí, né, no nosso, lá é um polo de formação, e a gente começou discutindo primeiro na escola, nos Hs da escola, o grupo escola, depois fomos para o Educamai, discutimos, fizemos a nossa conferência municipal, depois levamos as nossas propositivas para São José, que foi sexta e sábado, onde foram eleitos os delegados. Eu sou uma das delegadas, que compomos 18, né, um grupo de 18 delegados, e nós vamos pegar essas propositivas, que é da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e vamos levar para a estadual.
Lá nós nos encontraremos com todas as cidades do estado e vamos fazer as adequações, as propositivas para serem levadas para Brasília em novembro. Ok. Que legal. Esperamos boas mudanças aí bons resultados. E que haja realmente a valorização Sim. docente aqui em Jacareí. Chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara Entrevista. Eu agradeço muito a presença da Silvia, da Robélia aqui com a gente. E para você rever este programa, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí e curta, comente. Se você gostou dessa entrevista, também compartilhe o nosso conteúdo. Siga também a nossa página no Facebook, em facebook.com/TV Câmara Jacareí. E as fotos, você já sabe, estão no Insta da Câmara de Jacareí. Continue ligado na programação da TV Câmara, a TV pública da cidade, e você também sabe que semana que vem tem outro TV Câmara Entrevista com mais um tema intrigante para a gente debater aqui. Um forte abraço e até lá!